There are many types of monsters in this world. Monsters who will not show themselves and who cause trouble. Monsters who abduct children. Monsters who devour dreams. Monsters who suck blood. And monsters who always tell lies. Lying monsters are a real nuisance. They are much more cunning than other monsters. They pose as humans, even though they have no understanding of the human heart. They eat, even though they've never experienced hunger. They study, even though they have no interest in academics. They seek friendship, even though they do not know how to love. If I were to encounter such a monster, I would likely be eaten by it. Because in truth, I am that monster. Se nos perguntassem sobre o que é Death Note, eu diria que é uma história de pessoas contando mentiras umas às outras. É inegável que a palavra mentira define perfeitamente o que essa série representa. Mas o que deixa mais visível, impactante e aparente é essa frase: monstros mentirosos, como Ellie descreve ao contar para as crianças do orfanato sobre o que ele tem medo. 4 personagens na história são a incorporação dessa frase. Os personagens que fazem a história se mover. É importante saber o que Ellie quis dizer com a palavra medo. E o mais importante ainda é saber o porquê dele ter medo desse monstro mentiroso e como esse medo é parte primária do Death Note. É o que faz toda a história funcionar. E também serve de aviso do autor para a audiência sobre a importância da pessoa sempre olhar para si com um olhar crítico e sempre saber de suas limitações, fraquezas e do que você é capaz de fazer. A psicologia nesse caso é algo importante para ser discutido. Às vezes a gente pensa que não, mas conversar com alguém pode ser uma peça fundamental para se recuperar de um trauma, dos problemas internos, ou para parar um pensamento ou desejo que você tenha que possa acabar colocando a sua vida e a vida dos outros em risco. Só para entender, esses monstros não são características únicas de cada personagem. Alguns personagens compartilham dessas definições. Cada um compartilhando sua falha moral, compartilhando seu lado obscuro, seu monstro. Monstros que se escondem e causam problemas. Light, ao iniciar sua jornada como Kira, se escondia. Sua melhor defesa era o anonimato. Até porque o que torna o Death Note a arma de destruição em massa mais letal que já chegou na humanidade é sua simplicidade, sua convencionalidade. A habilidade de matar só de escrever o nome de uma pessoa em um caderno torna bem difícil ou quase impossível de se encontrar o culpado. Light se esconde pois Death Note lhe permite lhe dar essa vantagem. Ellie se esconde pois sabe que sua segurança é a prioridade. Ele nunca tinha sido colocado em uma situação onde ele foi obrigado a se expor. Nier também se esconde, e na verdade é o que mais se esconde. Essa frase é mais evidente em relação a ele. Nier nunca saiu da base da SPK, ou quando sai disfarçado. E até quando está na linha de frente, para sua segurança ele usa a máscara de Ellie. Monstros que sequestram crianças. Melo seria esse monstro. Em toda a história de Death Note, vemos que Light e Ellie não se limitam à moralidade. Ellie se utiliza de tortura, mentiras, atenta contra a privacidade das pessoas. Assim como Light, na hora de se desviar da moral, ele mata inocentes que estão investigando, matando Ray Pember, Naomi Mizora, matando os 12 agentes do FBI, mentindo para sua família, usando pessoas, se utilizando do amor de Misa para seus próprios ganhos. Melo, com seu único objetivo de superar Nier, também não seria diferente. Melo sequestra a irmã de Light, usando como recurso de barganha, além, é claro, de se envolver com criminosos, mafiosos, de sequestrar Takada e de quase matar todos os agentes da SPK só para mandar uma mensagem pro Nier de que eu, Melo, estou com o poder do Kira, eu estou ganhando o jogo, quem vai pegar o Kira primeiro? Isso mostra que Melo não tem nenhum tipo de moral que vai pará-lo, ou pelo menos limitá-lo. Matando os agentes da SPK, ele mostra que não importa o que tenha que fazer, quais métodos ele for utilizar, e quão fundo ele vai precisar ir. Seu objetivo principal é superar Nier. Quando Death Note cai no mundo dos homens, ele não cai por acaso. Um Shinigami quis fazer isso, de propósito. Ryuki decide fazer isso pois estava entediado. O caderno, como o próprio Ryuki descreve, você vai sentir a dor e o sofrimento daqueles que usaram Death Note sentiram. Bom, esse é um caderno amaldiçoado, que lhe dá poder, mas é quase um pacto com o diabo. Ryuki traz essa ferramenta para o mundo dos homens, um caderno que vai
vai causar somente destruição, que vai devorar sonhos, o fazendo também um monstro. E também, olha pra ele, ele é um monstro. Light é o mais próximo dos monstros que sugam sangue, aqueles que sugam vida. Suas ações levam ao fim de muita gente, de tacada de mesa de seu próprio pai, da sua família e seu próprio fim. Fazer um personagem ter profundidade por ter impulsos, por suas manias ou ações, sua maneira de ver o mundo, seu comportamento é importante, pois nos faz ter simpatia pelos personagens. Nos fazem acreditar que aquele personagem é próximo de algo real. E até mesmo em alguns momentos podemos nos ver nos personagens, dependendo de suas ações. As histórias só são vistas ou significantes pois nós nos importamos com o que vai acontecer com aqueles personagens. Ele faz os personagens humanos. E o mais interessante nisso tudo é quando você pensa e descobre que nada poderia ser mais monstruoso do que um ser humano. Monstros que contam mentiras. Se você mentir, você enfraquece seu caráter. Se você tem um caráter fraco, então a adversidade o derrubará quando aparecer, como acontecerá inevitavelmente. Você vai se esconder, mas não haverá mais lugar para se esconder. E então você se verá fazendo coisas terríveis. Eles comem, mesmo que nunca tenham sentido fome. Na imagem parece uma criança parecida com Melo. E logo você pode ligar ao fato dele comer chocolate o tempo todo. Mesmo que uma pessoa com fome não vá comer somente chocolate, isso revela seu vício. Você pode dizer que esse vício é menos sobre o próprio chocolate e mais sobre satisfazer uma compulsão. Melo não quis pegar o Kira para fazer justiça ou vingar o L, mesmo que ele tenha ficado abalado ao saber da morte de seu mentor. Sua compulsão pode ser ligada ao fato de Melo usar suas emoções para agir. Todos nós fazemos coisas que não queríamos fazer em realidade. Trocamos vícios por outros vícios. Quando frustrados, agimos diferentes. Por mais que Melo quisesse ser o verdadeiro sucessor de L, ele no fundo sabia que usar suas emoções o colocaria em uma posição inferior a Nier, o deixaria mais vulnerável, e o que ele queria era somente se provar superior a Nier, nada mais. Ele não tem fome, mas ele come para satisfazer essa compulsão. A profundidade nos personagens é definitivamente importante que seja algo sutil, ou seja condizente com o personagem. Eles estudam, embora não tenham interesses acadêmicos. O fato de Nier sempre estar cercado de bonecos, ou constantemente ter a necessidade de entretenimento, é sutil, mas já dá uma profundidade maior ao personagem, e nos mostra que ele precisa disso, pois, na verdade, ele não tem interesse no caso. Sua motivação é quase vazia. Por mais que Melo esteja em uma competição com ele, parece que Nier não está competindo. Ele não liga quem vai suceder ele, ele só quer resolver um quebra-cabeças, que na verdade talvez ele nem quisesse resolver. Isso mostra que ele, diferente de todos, não tem uma agenda, vontade ou ideologia. Assim como Light no início da história, ao que parece o mundo não satisfaz as suas expectativas. Ao meu ver, na história Nier e Melo se completam como é bem representado no final do anime. Melo, apesar de ver as coisas com emoções, isso também poderia ter suas vantagens, fazendo ele agir mais brutalmente e criar situações que até o mais metódico não conseguiria prever. Enquanto Nier seria a parte mais racional, que olharia tudo friamente e talvez trabalhando juntos acabariam com as mentiras, com a compulsão um do outro, e não existiria a obsessão de Melo de superar seu rival, e Nier contraria uma companhia do mesmo nível intelectual e não precisaria mais escapar à realidade que é entediante em seus brinquedos. Eles deixariam de ser monstros. Em uma série onde a mentira é o tema principal, é interessante olhar atentamente quais os métodos para enganar os personagens usam. O que o autor fez brilhantemente é usar uma arma que na série seria o inverso. Light e Ellie usam de suas mentiras para conseguirem resultados para os seus objetivos. Isso acontece literalmente no anime todo, do primeiro capítulo até o último. Mas em dois momentos vemos algo que é incrível, surpreendente. Eles utilizam a verdade como arma, como uma mentira. Light, ao ser cercado por Ellie e está a ponto de ser pego, ele precisa fazer alguma jogada certeira, algo que nem Ellie imaginaria. Ele conta a verdade, mas nesse caso o mais importante é a forma que ele conta a verdade. Se ele revelasse eu sou Kira, o caso acaba ali, Light é preso e fim da história. Mas ele fala eu posso ser o Kira, o que abre a possibilidade dele ser o Kira, mas não que seja algo certo. Naquele momento Ellie percebe que ele está atuando e já prevê qual é a intenção de Light, quais são seus próximos movimentos e qual resultado ele espera obter. Ele pensa isso pois ele conhece Kira. Ele pensa como Kira. E o que ele espera de Kira é que ele utilize sua maior arma, a mentira. Para Ellie, se Light for preso, as mortes vão continuar e essa seria uma prova sólida de que Light na verdade não é Kira. Ellie sabe que essa seria a única saída para ele. O que seria verdade se não fosse
verdade? Ellie tinha certeza dos próximos movimentos de Light, pois Light odeia perder, assim como Ellie. Então ele tinha certeza que mesmo depois que prendessem o Light, as vítimas continuariam morrendo. O que não acontece. As pessoas param de morrer. O que faz Ellie ficar pela primeira vez inteiramente perdido e confuso. Ele tinha certeza que Light não escolheria o caminho da derrota, que ele faria de tudo para ganhar. Ellie fala, não é como Light, não é como Kira. Algo está errado. Para ser mais convincente, Light ainda perde as memórias do Death Note. No momento que ele não se lembra do seu eu interior, a verdade camuflada de mentira se torna verdade, pois ele não é mais o Kira. Ele é uma vítima do Kira, alguém que foi usado por Kira. É interessante saber que ele usa a si mesmo, ele engana seu eu inocente. Nesse momento é onde Kira se separa de Light. Depois de dias de confinamento, os criminosos voltam a morrer de ataque cardíaco, o que deixa ele ainda mais confuso, pois duas das suas expectativas não aconteceram. Uma, de que as mortes continuariam mesmo Light sendo preso, e depois, quando as mortes pararam, ele deve ter chegado à conclusão que, então é isso, ele é o Kira, acabou. Mas as mortes voltam a acontecer, e ainda com Light falando que não é Kira, o que é verdade, até porque olhos não mentem. Ele ficou em uma situação onde, na verdade, tinha duas pessoas inocentes presas, e o assassino ainda estava solta. Ele perdeu, pois caiu na armadilha que Kira planejou, pois como ganhar da verdade? Ele falhou em perceber que Kira justamente usou a mesma arma que Ellie utilizou anteriormente. Lembrem-se, a verdade é uma arma poderosa, que não se pode refutar. Ela é. No momento em que você vai contra a verdade, você perde. E no momento em que o Kira transforma a mentira em verdade, ele ganha. Anteriormente, Ellie revela sua verdadeira identidade a Light, como uma forma de ataque. Também foi algo que Light nunca esperava, pois o nome e o rosto de Ellie sendo desconhecido era a segurança mais importante para Ellie. Algo que seria o mais difícil de se conseguir. Na cabeça de Light, tentando adivinhar cada movimento, cada ação de seu oponente, ele nunca cogitou a possibilidade de Ellie se revelar. Isso humilha Light, pois ele perdeu essa rodada. Ele perde, pois ele não previu o que Ellie fez. Em um jogo onde ambos sabem quais vão ser os movimentos um do outro, o fato de ele ter sido completamente surpreendido faz perder a calma, ficar nervoso, perder a compostura e revelar o seu verdadeiro eu. Como é dito antes, é muito importante que um personagem seja representado com diferentes características. Isso é importante pois faz o personagem mais crível, e fazendo o personagem mais crível é mais fácil de fazer a audiência entender as ações dos personagens. Além de poder se aprofundar mais nos pensamentos e desejos dele, ainda nos dá a possibilidade de nos identificarmos com ele. E na hora de mostrar a verdadeira face do Light, ou Kira, é nos mostrado através da risada. Toda vez que ele está em uma situação dramática, ele ri. Ele está matando criminosos, revelando que ele é o Kira no último momento, falando que está tudo indo de acordo com seus planos, ou está a ponto de conseguir uma vitória. São esses momentos que devemos prestar atenção em Light, pois é nesse momento que ele está deixando escapar para a audiência sua verdadeira natureza, o que ele é de verdade. A risada dele é muito mais poderosa que qualquer diálogo ou descrição que poderia ser apresentado sobre o personagem. As falas de Light não significam nada, pois ele mente o tempo todo. Isso também pode ser uma reação da dopamina que Light recebe ao conseguir o que quer. Já foi estabelecido desde o primeiro episódio que Light estava entediado e que o mundo não era o suficiente para ele. Sendo inteligente, bonito, capaz, atlético, simpático, intuitivo e bom em quase todas as áreas, para alguém como ele, Light provavelmente se sentia superior a todos em sua volta, o que o faz querer ser o deus daquele mundo. Light riu no primeiro episódio, pois ele viu quão eficiente era o Death Note para matar as pessoas. Ele tinha um plano, ele tinha acesso a informações policiais, ele tinha a arma perfeita e, o mais importante, ele tinha um objetivo, um propósito para sua vida. Depois de anos ter ficado entediado, como ele mesmo fala, Light ri em sua primeira derrota para Ellie, pois ele finalmente não se sentiu sozinho. Ele tinha um oponente à sua altura, alguém que valeria a pena confrontar, como em vários momentos Light fala que derrotar os outros não tem graça, pois ele está em um nível intelectual muito acima. Light ri quando Mikami está escrevendo os nomes, pois ali ele estava a ponto de conseguir a sua vitória definitiva, que ele sabia de todo o plano de Nier. Light ri no funeral de Ellie, pois ele finalmente ganhou de seu maior oponente. Ele se livrou de todos os obstáculos em seu caminho. Ele finalmente extravasa suas emoções reprimidas, pois agora ele se autoproclamaria Deus do Novo Mundo. Monstros mentirosos buscam amizades mesmo que não tenham nenhum entendimento do coração humano.
Light constantemente tem que se controlar, e controlar suas emoções, ele pode querer rir, mas tem que se controlar para não deixar escapar sua verdadeira face. Até quando ele quer proclamar sua vitória ou dizer que tudo está indo de acordo com seu plano, ele ainda assim precisa reprimir suas reações para esconder a verdade, para enganar os outros. Durante a história, Light mostra que, na verdade, ele não tem amor por nada além de si mesmo. Por fora, ele se mostra simpático, amigável e popular com as pessoas. Ele sempre teve que mentir, que atuar na frente das pessoas. Ele parece ser o filho bondoso e estudioso que supostamente iria vingar o pai caso Kira o matasse, mas na realidade ele é completamente antipático e mataria todos, até a própria família, se fosse necessário. Kira se iniciou como uma representação dos desejos de uma sociedade frustrada. Light, ao ganhar um propósito em sua vida, ele via Kira como uma representação, mas eventualmente ele se torna Kira. A risada em pontos dramáticos durante a história é importante, pois nos dá a profundidade que necessitamos para entender mais a fundo a verdadeira natureza de Light. A risada também simboliza como Light se enganou a si mesmo. Quando ele se torna Kira, ele acaba acreditando nas próprias mentiras. Ele acredita que é um ser perfeito, um ideal a ser seguido, um Deus, o que na verdade ele só é um monstro mentiroso. Alguns debatem sobre Light ter se tornado Kira foi uma obra completamente causada pelo Death Note, que o caderno o corrompeu. Matando as pessoas, ele acaba se transformando em uma pessoa qual ele não era. Ele se perde. Ou ele teria essa predisposição para o mal, para se corromper, e o Death Note foi só um estímulo que ele precisava para se libertar. Embora eu particularmente ache mais plausível a segunda opção, poderia ser uma mistura. O Death Note foi o que deu a Light a oportunidade dele perseguir seus objetivos. Ele foi uma ferramenta efetiva para que ele pudesse fazer o que no fundo ele queria desde o começo. Assim como em Breaking Bad, o personagem Walter White tem uma jornada semelhante de Light. No final, quem vemos é Heisenberg. Ele se transforma na figura que, no fundo, era só ele de verdade. Walter White, durante a série, fala que tudo de mal e suas ações seriam justificadas, pois o objetivo principal dele era nobre. Ele queria deixar uma herança para sua família depois que morresse. Assim como Light usava a mesma desculpa para si mesmo. Ele seria aquele que limparia o mundo das pessoas que fazem um mundo podre. Ele mente para si para não encarar a bruta realidade que ele está fazendo isso por si mesmo. Ele crê que é um deus, que seu poder é absoluto, que ele foi escolhido e o caderno chegou a ele por uma razão. O que nós sabemos que não é verdade. O Death Note chega até ele por pura coincidência. Ele nunca foi um deus. Assim como Light, Walter White ao experienciar o quão bom ele era no submundo do crime, onde naquele mundo ele era conhecido, ele tinha algum valor, as pessoas tinham medo dele, seu nome era uma lenda. Isso fez o Walter se tornar Heisenberg. Algo que no fundo ele sempre desejava. Poderia nunca ter acontecido, mas a oportunidade chegou até ele. E essa seria a mistura da natureza do personagem com o ambiente que ele é colocado. Ao adquirir o poder do Death Note e ver o quão eficiente ele era, e basicamente ter o poder de matar quem ele quisesse com facilidade, ele sente prazer ao se sentir superior aos outros. Ao matar os agentes do FBI, ao enganar a todos, inclusive a sua família, ao enganar Ellie, ao matar Naomi, ele constantemente ganha, escapa ou consegue o que quer, a dopamina é liberada, e ele obtém um senso de autoridade ao matar os criminosos. Ele faz com que o seu sentimento de superioridade seja algo tangível. 生まれてから一度でも本当のことを言ったことがあるんですか? Ellie tem medo desse monstro mentiroso, pois ele é o pior de todos. Ele é aquele que causa mais destruição. Eles posam de humanos, mas não sabem como funciona o coração humano. Eles comem mesmo não tendo fome, e eles estudam mesmo sem ter nenhum interesse acadêmico. Eles não sabem amar. Ellie representa todos esses monstros, mas ele seria devorado por alguém. Uma pessoa mais monstruosa que ele. Ellie mostrou que, apesar de mentir em toda a série e se provar ser igual a Light, ele tem consciência do que ele é. Ele não mentiu pra si, ele sabe que é um monstro, um ser humano com todas as falhas, mas só o fato dele saber disso o dá um pouco de humanidade que não vemos em Light. O mais importante que temos que fazer em nossas vidas é ter esse senso crítico para não nos perdermos, para não nos enganarmos e não nos tornarmos Kira. O que mais vemos hoje em dia são pessoas que vivem mentiras. Eles não colocam suas ideologias, pensamentos, visões em xeque. Não são escravos da verdade. Eles pensam que são pessoas boas, pois nunca ficaram numa situação que poderiam fazer o mal e se dar bem com isso. As pessoas têm que ter em mente que
Nem todo mundo é 100% mal e nem todo mundo é 100% bom. Seres humanos são seres falhos, que são tentados a fazer o mal sempre. A diferença é que, se você aceitasse a verdade e ficar atento em suas ações e no modo que você age, só assim você não vai se perder. Se você praticar o mal e sentir prazer nisso, a dopamina vai agir no seu cérebro e você vai se sentir tentado a praticar o mal até não poder se controlar mais. Você pode começar a agir fazendo o possível para não mentir. Se você disser a verdade, então você tem a realidade ao seu lado. Você quer a realidade ao seu lado ou quer a realidade contra você? Olhar para si e reconhecer que você não é perfeito, e como todo ser humano você também é capaz de fazer coisas terríveis, você já vai estar mais longe de se perder fora da realidade. Death Note é uma série incrível que nos traz esse alerta. Ele pode ser mais eficiente que filmes, seriados e reportagens tendenciosas para nos mostrar o mal que a gente mesmo pode fazer. Que no final, se olharmos no fundo e abrirmos os olhos para a realidade, vemos que temos todo o potencial para sermos monstros mentirosos.